Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Querendo Colecionando e hoje nós temos um vídeo um pouquinho diferente, tem uma participação especial, então eu peço que você fique até o final porque vai valer a pena. Nesse vídeo eu vou pegar esse bonequinho do Miranha e vou transformá-lo no personagem Wave, que é um dos protagonistas do anime Akame ga Kill, que está disponível no catálogo da Netflix. Se você conhece, você sabe do que eu estou falando, se não, vale uma conferida lá que é um anime bem legal. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos começar a trabalhar e já trazer esse resultado para vocês e muitas novidades que eu tenho hoje aqui, beleza? Vamos lá? Bom, galera, esse boneco do Miranha eu achei ele perfeito para fazer esse personagem porque ele não é muito musculoso, ele não é muito corpulento, é magricelão, parece um moleque mesmo. E o Wave é um moleque, né, praticamente. Como todas as características físicas da maioria dos personagens de anime, né, ele não tem muita musculatura. Uma pessoa normal, né? Não tem nada de excepcional assim, exceto às vezes pelos poderes, né, que eles apresentam que são um pouco fora da realidade. Mas no caso do Wave aí é tranquilo, tá, gente? O processo aí é basicamente o mesmo que eu sempre faço, né? Utilizando sempre o biscuit aí como base para fazer principalmente roupa, que eu acho muito mais fácil e mais prático utilizar o biscuit para esse tipo de modelagem, né? Então, para fazer todo o movimento aí de textura, de movimento da roupa mesmo, de dobra e tudo mais, o biscuit ele acaba sendo mais adequado, pelo menos eu acho, né? Mas pode ser que você prefira utilizar outra massa aí, você fica à vontade para fazer da forma como você quiser, tá? Mas eu costumo utilizar o biscuit mesmo, tá? Pelo menos para esse tipo de modelagem. E nesse caso aí não teve muito segredo. Foi modelagem da roupa mesmo, né? Não tinha nenhum uniforme específico, apesar de que a roupa é a característica desse personagem aí, né? Então acaba sendo o uniforme dele, né? Mas eu achei bem bacana fazer, né? Porque é uma coisa um pouquinho diferente, né? Foge daquele padrão super-herói tradicional. E eu pude fazer uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, realista, né? Foi um trabalho relativamente até fácil de fazer, né? Aí vocês devem se perguntar, pô, mas foi fácil, por que demorou tanto para trazer esse vídeo, né? Então, gente, eu não trabalho exclusivamente fazendo vídeos aqui no YouTube, né? Eu tenho minha vida fora daqui também, que eu tenho que priorizar às vezes, né? Então eu tive que priorizar aí, principalmente por conta de trabalho, estudo, e nem sempre eu tenho tempo suficiente para poder dedicar da forma como eu queria aqui nesses trabalhos que eu faço para o YouTube, né? Mas enfim, eu dessa vez aí demorou um pouquinho mais, né? Mas eu vou tentar, né, trazer aí vídeos em tempos mais curtos, né, para que vocês continuem aí acompanhando os trabalhos, porque eu sei que muita gente fica me cobrando, né, pedindo, pô, mas quando é que você vai lançar o vídeo, não sei o que. Eu tento, tá, gente, mas nem sempre é possível. Mas enfim, é um trabalho que eu gosto de fazer, eu vou continuar fazendo, então sempre vai ter material aqui. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas as coisas vão sair, tá? E se você tiver qualquer dúvida, você pode ficar à vontade para perguntar, porque tem muita gente que às vezes reclama, né? Fala, pô, mas você podia mostrar um pouco mais devagar, não sei o que. Eu dei uma acelerada nesse vídeo porque esse vídeo ele é longo já, tá? Em geral eu dou uma acelerada nos vídeos também para não ocupar muito tempo aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, gente, fiquem à vontade, o canal lá no Instagram ele é aberto para que vocês possam mandar perguntas lá, inbox também. Se você quiser mandar perguntas aqui no próprio YouTube também, fique à vontade aí nos comentários, eu sempre respondo todo mundo, mesmo que seja só para agradecer pelo comentário, mas pelo menos eu tento manter esse padrão aí de responder as pessoas, porque eu acho que também é uma forma de agradecer o prestígio que vocês deixam aqui para mim, né? Mas enfim, voltando aí ao personagem, eu já estou aí na fase da pintura, né? Utilizando tinta acrílica fosca. Eu sempre dou uma demão de preto embaixo, né? Para ajudar a fazer o trabalho aí de sombreamento, né? Que ajuda bastante. Mas também, gente, é da forma como você quiser, tá? Às vezes funciona bem, às vezes você aplicando uma outra técnica vai funcionar melhor. Assim, não tem o modo certo e o modo errado de fazer, tá? Então, você procura achar o seu próprio estilo, tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes quer dicas porque acha que vai ficar melhor assim o assado, mas, gente, busquem o seu próprio estilo, tá? Não fiquem se guiando muito. Assim, é bom você utilizar como referência para quem está aprendendo, sim, né? Mas com o passar do tempo, vai buscando seu estilo ali, você vai achar uma forma que você vai encontrar de
de se adaptar melhor para fazer modelagem, para fazer os seus personagens, vocês que gostam aí de fazer o trabalho de toy makeover, né? Aí vocês podem até estranhar, pô, mas você já colocou a máscara do Homem-Aranha ali? Eu tava fazendo só um teste, aí acabei deixando ali no processo de pintura, mas eu utilizei essa própria cabeça do Homem-Aranha para poder fazer a modelagem em cima dele, tá? Ali as mãos, vocês viram que elas foram substituídas, uma delas eu peguei de um boneco velho que eu tinha aqui, e a outra que está na cintura ali eu fiz modelada no biscuit mesmo, tá? Eu utilizei aqui uma técnica de fazer mãos, que é uma técnica mais rápida, que inclusive até o Clayton, né, do canal Clayton Makeovers, ele até publicou um vídeo recentemente, que é a mesma técnica que eu costumo usar também, né? Bem bacana se você quiser aprender, dá uma olhada no vídeo dele lá, que ficou bem legal também a didática como ele apresentou, tá? Finalizando aí então, ó, a modelagem da cabeça, eu utilizei neste caso aí uma mistura de massa epóxi com a plastilina. Eu resolvi testar e, gente, acabou ficando muito legal, assim, eu gostei do resultado. A massa ela ficou bem homogênea assim para fazer a modelagem, e o mais legal é que ela não suja tanto quanto o epóxi, né? E uma coisa que ajudou bastante para poder fazer a modelagem aí foi como é que chama lá? O hidratante. Nossa, estou esquecendo o nome das coisas aí. Ali vocês viram ali, eu estava fazendo alguns cortes ali numa outra peça que eu queria fazer a armadura dele, mas eu acabei não dando prosseguimento, né? Porque eu realmente não ia ter tempo, né, para poder fazer e conseguir trazer esse vídeo aí a tempo, né? Aí eu resolvi deixar para uma segunda etapa. Mas em breve eu vou trazer a Grand Chariot aí para vocês também, tá? E aí finalizando aí a cabeça dele, fazendo os cabelos, né? Eu fiz com bastante cuidado aí. Dessa vez eu consegui deixar num resultado bem bacana, pelo menos eu gostei do resultado final, né? E valeu a pena aí. Aí vocês acompanham o resultado aí, que ficou bem bacana depois esse cabelinho dele aí. Muito bem, galera! Estamos com um quadro novo aqui no canal, Criando e Colecionando Entrevista, o nosso talk show semanal. Na verdade não é nada disso. Isso aqui é um vídeo especial com uma participação especial do Bruno Carnevale, que é um dublador profissional, e por acaso ele dubla o personagem Wave, que é o personagem do Toy Makeover de hoje, que é um anime que está disponível no catálogo da Netflix, então super recomendo para quem quiser dar uma conferida, vai lá. Vocês não vão se arrepender, é bem bacana, bem legal. Eu já assisti a primeira temporada e gostei bastante. O Bruno, ele é um ótimo profissional, ele dubla muito bem, sem sombra de dúvidas. Eu sou um crítico de dublagem, porque eu gosto muito desse mundo da dublagem, eu admiro bastante o trabalho que o pessoal faz. Sou um grande fã, né, declarado da cultura pop, então acho que não tem como negar muito isso. Mas enfim, Bruno, eu queria agradecer a sua presença aqui, por todo o seu carinho, sua atenção. Você é uma pessoa super gente fina. Gostei demais de ter te conhecido e eu espero que o pessoal curta bastante aqui o nosso bate-papo, né, para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e que possa realmente trazer mais pessoas, né, para apreciar ainda mais esse trabalho magnífico que vocês fazem aí. Fala, meu camarada, e aí galera do Criando e Colecionando, fala todo mundo aí que acompanha esse canal fantástico, o qual eu sou muito fã também do seu trabalho, do que você faz. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com você, tá? Eu também estou muito feliz com essa nossa parceria aí, com esse nosso encontro, né? Falando de cultura pop, falando de dublagem, falando desse trabalho incrível que você faz aí com os action figure. Para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, tá? Tamo junto e vamos que vamos.
Bom, Bruno, vamos lá então, né? Além de ser dublador, né? Você obviamente é ator também, porque todo dublador ele precisa ser ator, pelo menos os dubladores profissionais, mas você também é cantor, né? Como é que começou tudo isso na sua vida, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Foi a música, foi a atuação, a dublagem? Como é que foi a sua trajetória até chegar onde você está hoje? Conta um pouquinho pra gente aí. Ah, sim. Então, irmão, na minha vida, a área artística sempre esteve presente, né? Da época do colegial, quando a gente fazia aqueles testes vocacionais, né? Sempre dava artes cênicas. E eu lembro que na época era muito engraçado porque eu via artes cênicas como professor de artes, né? Aquele professor que tá lá na escola te ensinando, às vezes você só faz pintura e tal. Eu tinha esse negócio na cabeça, sabe? Essa ignorância, digamos assim, né? Sem entender muito qual era a vertente da área artística em geral, né? E eu sempre fui um garoto que desde pequeno eu gostava muito de fazer vozes, eu gostava de criar histórias, né? Tanto é que eu pegava o gravador da minha mãe, que ela usava para gravar as aulas que ela dava, que ela tinha, e eu tava usando as fitas do gravador dela, que na época era fita, né? Pra gravar histórias. Eu fazia todos os personagens, eu fazia uma história completa. Eu fazia desde a menina até o protagonista, até o vilão, enfim. E isso sempre ficou gravado na minha vida. Eu sempre gostei muito de cantar também, né? Mas eu cantava o cantor normal, cantor de chuveiro, né? Aquele que gostava. E nunca pensei em levar isso adiante, né? Pra frente. É, Mas aí chegou o teatro na minha vida, num determinado momento da minha vida, e ele foi sim o início de tudo pra mim, né? Porque na verdade eu sempre fui um cara muito tímido também. Eu fazia tudo isso, mas eu fazia pra mim. Eu não mostrava pra ninguém, né? E quando eu entrei pro teatro e eu me apaixonei pelos palcos, eu gostei muito do teatro e fui perdendo a minha timidez, aí foi se abrindo tudo que eu poderia fazer. E foi ali que eu entendi também que a dublagem era uma profissão. Porque você via, eu sempre gostei muito, eu sempre consumi muito produto dublado, né? Pô, eu almoçava para ir para a escola ouvindo grandes vozes, né? Guilherme Briggs, Wendell Bezerra, né? Eu via Dragon Ball, via muitos outros desenhos, animes que eu sempre gostei muito. E isso ficou muito gravado em mim, né? E depois que eu entrei pro teatro que eu percebi, cara, peraí, a dublagem é uma profissão, eu posso fazer isso. E aí eu me apaixonei, entrei pro curso de dublagem, foi onde eu me encontrei. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí eu entrei. Mas o primeiro de tudo foi o teatro, depois veio a dublagem, e a dublagem me abriu campo pro canto também, né? Porque você como dublador, se você sabe cantar, você também tem oportunidade em determinados personagens que cantam, né? Então eu tive o prazer, graças a Deus, de fazer várias dublagens já cantando, né? Isso me abriu outros leques, já fiz algumas outras participações até em teatros musicais, né? Em coisas cantando, né? E tô aí até hoje, se Deus quiser, vou ficar por mais tempo. Até, sei lá, daqui a 30 anos, 40 anos, se possivelmente eu for me aposentar, né? Porque temos aí o Orlando Drummond que fez 100 anos e se aposentou há pouco tempo, né? Então, assim, a arte tem muito disso, né? Vai de você. Até que ponto você acha que é o suficiente para você? Cara, que bacana. Você citou agora o Orlando Drummond. Cara, eu acho ele sensacional, é um monstro da dublagem, né? Eu acho que ele é um dos pioneiros aqui da dublagem no Brasil. Como você citou, ele tem mais de 100 anos, ele completou, acho que faz pouco tempo, né? Mais de 100 anos. Cara, é incrível realmente todo o trabalho que ele fez, nos deixou personagens memoráveis aí como o Alf, o Popeye, quem mais ele fez? O Scooby-Doo, né? Como não citar o Scooby-Doo? Scooby-Doo! Mas enfim. E você tem assim alguma referência que realmente te levou a querer ser um dublador profissional? Pessoas que você admira no campo da dublagem? Que você realmente seja fã, né? Que são seus ídolos da dublagem, né? Você tem alguém assim que você possa citar? Ou algumas pessoas, no caso?
Ah, com certeza, irmão, com certeza. O Orlando Drummond é um deles, né? Não tem como não falar do Orlando Drummond, porque ele realmente atravessou uma geração inteira, né, com o trabalho dele. Não é à toa que o Orlando Drummond, ele é um dublador que está no Guinness Book, como dublador que dublou um personagem por mais tempo na carreira, né, que foi o Scooby-Doo, que ele fez, cara, eu não vou saber te dizer ao certo quanto tempo, mas foi muito tempo. Muito tempo mesmo, ele fez durante muitos e muitos anos o Scooby-Doo e é clássico até hoje, né? Como a gente não lembra do Scooby-Doo, né? E assim, eu lembro até curioso que a primeira vez que eu participei de uma dublagem de Scooby-Doo foi muito especial para mim, né? Porque o Orlando Drummond é uma referência para mim, assim como muitos outros. Tem grandes nomes que eu já admirava antes de entrar na dublagem. E quando eu entrei, eu eu senti aquele, sabe aquele frio na barriga de você falar, caramba, são caras que eu admiro muito e agora eu sou colega de profissão deles, então eu tenho que dar o meu melhor o tempo inteiro, todos os dias, né? São nomes como, além do Orlando Drummond, Guilherme Briggs, Reginaldo Primo, Felipe Maia, Manolo Rey, Isaac Bardavi. Aliás, outro fato curioso, a primeira vez que eu pisei num estúdio de dublagem, quando eu fui dublar pela primeira vez profissionalmente, eu entrei num estúdio aqui do Rio de Janeiro chamado Delarte, onde dubla grandes filmes e séries. E eu entrei e tava no hall onde a gente espera, né, para ser chamado para dublar, para entrar nos estúdios. Tava lá o Felipe Maia, o Isaac Bardavi e o Guilherme Briggs. Aí, cara, eu não conseguia olhar pra eles e não lembrar, sabe? Teve uma hora que eu fechei os olhos, eu só conseguia ouvir o Superman, o Lanterna Verde e o Wolverine conversando. Pra mim era isso, entendeu? Então, assim, esses são grandes nomes que me motivaram muito a entrar pra dublagem, sabe? Nomes como Wendell Bezerra também, dublador do Bob Esponja, do Goku, do Edward Pattinson, né? Do Robert Pattinson. Edward Cullen foi o personagem. Robert Pattinson, né? Ele faz também o Cake Boss. É um cara que também eu admiro muito o trabalho dele. Ele conquistou muita coisa na dublagem merecidamente. E tem nomes, tem muitos. Se a gente ficar aqui, eu falo muita gente, entendeu? Mas tem muita referência mesmo. Bom, Bruno, agora vamos falar de Akame ga Kill, que é o tema deste vídeo, né? O personagem Wave, que é o personagem que você dubla, que é o protagonista do anime. Como é que é pra você fazer um personagem que é um protagonista, né? No caso, você sente mais responsabilidade? E outra coisa também, como é que é o processo para que você pegue um personagem determinado para fazer? No caso do Wave, eu imagino que você tenha feito o teste, né? Mas esse teste como é que é feito? Você simplesmente chega lá, é convidado para fazer o teste, sem saber do que se trata, ou eles já passam uma capivara antes para vocês terem uma ideia? E depois que se pega o personagem, você costuma fazer alguma pesquisa para entender melhor como é que é a característica desse personagem, ou entender um pouco do universo daquele anime, no caso, que você vai dublar. Esses pontos são pontos que são importantes para você, ou simplesmente você vai fazendo ali da forma como vem na cartilha, seguindo fielmente ali, ou existe uma certa liberdade ali para que você dê as suas opiniões também? Ah, então, irmão, na verdade, a Kami ga Kill, o interessante do anime é que tem vários protagonistas, né? São dois grupos divididos, né? O Wave, na verdade, ele é o protagonista da parte antagonista, digamos assim, o protagonista da parte antagonista, né? Porque ele faz parte dos vilões do anime, né? Dos Jaegers. E ele meio que é o protagonista ali da galera, né? Apesar de ter a SDEF, que é a chefe deles, né? Assim como tem no lado dos bonzinhos, que é o protagonista é o Tatsumi, né? Feito pelo meu grande amigo Rafael Schubert, onde eles têm a chefe deles, que é a Nagenda, né? Então são dois grupos, a Night Raid, onde tem o Tatsumi como protagonista e a Nagenda como chefe, e nós temos os Jaegers, onde nós temos o Wave como o protagonista e a SDF como chefe, né? E a parte da dublagem em si, quando a gente vai fazer, realmente nós fazemos teste, né? E como é que funciona esse procedimento de testes, né? São sempre enviados para o cliente 3 vozes, né?
E essas vozes, né, por exemplo, eu e mais 2 atores, mais 2 colegas de profissão, fizemos testes para o Wave, né? Para timbre de voz, interpretação, para o cliente avaliar e saber qual que se encaixa mais com o personagem dele, né? E daí ele escolhe a voz, né? A pessoa, através desse teste. E graças a Deus eu fui feliz, consegui passar no teste para fazer o Wave, né? E dei sequência no trabalho. Na verdade, quando a gente vai para fazer um teste ou vai dublar qualquer coisa, a gente não sabe o que a gente vai fazer até chegar no estúdio, até a gente entrar no estúdio, abrir a produção e ver, ou o diretor falar com a gente. Mesmo que seja uma série que a gente já está acostumado a fazer há algum tempo, a gente não sabe se de fato é ela quando a gente chega no estúdio, porque é sempre com alto sigilo, né? Porque a gente assina contrato de sigilo e tal, então a gente precisa manter esse sigilo o tempo inteiro, né? Então quando você chega no estúdio, você não sabe o que você vai fazer até você abrir o script, né? Então, assim, eles apenas te informam, eles me informaram que eu tinha passado no teste pro Wave e ia começar a dublar o Akame ga Kill em breve. Eu, beleza, pô, fiquei feliz, né, e tal, e tava esperando. E aí, quando eu fui chamado para ir ao estúdio para fazer um horário, cheguei lá, era o Wave e a gente começou. A gente geralmente, a gente não tem uma referência porque a maioria dos produtos que a gente vai dublar, eles não foram ao ar ainda, né? Eles não existem ainda por aí. Então a gente não consegue fazer esse laboratório, conseguir poder analisar o personagem para a gente poder se ajudar, né? Mas no caso do Akame ga Kill, era um anime já de 2014 que ele já estava no ar há muito tempo e de repente ele foi comprado por um determinado cliente e ele resolveu dublar. Então a gente já tinha ferramenta para poder nos basear e nos ajudar. Quando eu soube que eu tinha passado no teste para fazer o Wave, eu já tinha uma base para poder me ajudar. Então eu já tinha assistido o anime como fã há muito tempo atrás e eu fui assistir de novo agora para analisar o Wave, para saber a melhor forma que eu poderia usar para dublar aquele personagem. Então foi mais fácil nesse sentido. Não significa que é fácil, porque dublar é uma arte bem complicada. Mas assim, aí eu tinha essa base. Cheguei lá, então já sabia mais ou menos como funcionava o personagem, como ele era. E assim, essa questão de você adaptar texto, de você ter uma liberdade, né, como você perguntou aí, depende muito do programa, depende muito do cliente, depende muito do diretor, né? Se o diretor achar que cabe, ele fala, não, pode ir, vai lá, vai na sua. Se o cliente for um cara que é mais liberal e tal, aceita determinadas coisas, a gente vai usando uma coisa ou outra, como por exemplo no caso de No Game No Life, onde eu faço o protagonista, o Sora, do anime, esse é o protagonista mesmo. E ele é um cara que ele tem uma pegada brasileira, entendeu? O anime é oriental, né? Mas ele tem uma pegada brasileira, ele é todo sarcástico, ele é todo malandrão e tal, então a gente jogou muita referência, assim, e o cliente aceitou, então foi bacana. Mas depende muito disso, entendeu? É um grupo, é um link, assim, o dublador, o diretor e o cliente. E a produção, por exemplo, se for uma produção de época, a gente não pode mudar praticamente nada, né? Porque tem todo as gírias daquela época, tem todas as falas, né? É um bloco, né? Já linkado, já certinho, onde a gente não pode mexer muito. Então tem essa variante o tempo inteiro, entendeu? Cara, você falou agora a questão de adaptação. Eu lembrei aqui do anime Yu Yu Hakusho. Acredito que você também conheça, né? Eu acho que tem uma legião de fãs, né, desse anime, que pra mim é um dos melhores que eu já assisti. Ele é muito engraçado, mas ele é muito bom também. E a dublagem brasileira, ela ficou muito boa, cara, mas muito boa. Eu me racho de rir com algumas cenas, com alguns diálogos lá, principalmente do Yusuke, né? Quando o dublador, que eu até esqueci o nome dele agora, mas ele utilizava umas gírias bem características da época, né? Pro Yusuke, o que dublava o Koema também, o Diabo, né? O Eu Tô Maluco, chupa-cabra, não sei o que lá. Cara, e eu achei que casou muito bem, né? Eu acredito que isso vai muito da liberdade também do diretor, né? Eu não sei se tem alguns diretores que eles são muito, né, mirando ali, né, o padrão, né? E talvez o cliente dá liberdade ou não, acho que pode fazer a diferença também, né? Mas eu acho que isso pode trazer grandes surpresas no caso de Yu Yu Hakusho,
para mim foi uma agradável surpresa a forma como eles conseguiram fazer a adaptação da série para o português brasileiro, né? E para mim ficou sensacional, né? Mas aproveitando o gancho, uma curiosidade, né? Existe uma dificuldade maior em fazer dublagem de animação ou de atores, né? Como é que funciona para vocês essa transição? Tipo, sei lá, de manhã você está dublando animação, aí à tarde você tem que dublar um filme ou uma série de TV. Como é que é essa transição? Vocês têm uma preparação diferente? O esquema é outro? Né? É uma curiosidade porque realmente são duas coisas bem distintas, né? Tem as suas próprias características. O bacana é que a gente estava falando sobre o Orlando Drummond, né, que entrou no Guinness Book com o Scooby-Doo, que é um troféu para dublagem, né? E agora você mencionando Yu Yu Hakusho, a gente está falando de outro troféu da dublagem, porque até hoje é considerado uma das melhores dublagens já feitas e é muito bacana isso. O Yusuke foi feito pelo Marco Ribeiro e o Koema, que você citou também, foi feito pelo Peterson Adriano. E é muito legal você ver algumas entrevistas do Marcos falando sobre Yu Yu Hakusho, né? Dizendo que a galera tava muito... era algo muito novo, anime aqui no Brasil, no Rio, né? Era mais feito em São Paulo. E muita coisa vinha de uma forma, por exemplo, que o cara tava falando, era uma frase e o cara... né? Daquele jeito do oriental fazer. E a frase era pequenininha. E o cara falando pra caramba. Eu falo, caraca, tá faltando fala. Então, assim, eles não sabiam japonês, né, no original. Então, eles tinham que acrescentar. Eu falo, gente, vamos jogar aqui. O diretor era o próprio Marco Ribeiro. E ele falou, vamos jogar aqui o que colar, colou. E aí começou a colocar muitas referências, né, da época e colou. E o cliente adorou e é o que é hoje, entendeu? Nós tivemos isso parecido com a série Desencantos, que foi feita na MG recentemente, é uma mais recente, onde tivemos muitos memes da atualidade, que também foi muito bem quisto pelo público. E eu acho que isso é muito bacana, entendeu? Mas é aquilo, né? Tudo depende do diretor, depende do cliente, se aceitar e tal. Às vezes manda uma coisa e não cola. Volta o retake que a gente tem que refazer, entendeu? Bom, falando sobre essa transição, né, da gente... Realmente, a gente faz... No nosso dia, a gente vai de um programa de culinária a um desenho onde a gente faz, sei lá, um gorila ou um urso, e a gente vai para uma série de drama. Da série de drama a gente vai para um filme onde a gente faz um bandido. É assim, o nosso dia vai indo assim, não tem esse tempo desse preparo, é mais na correria mesmo. A gente chega no estúdio, vai saber o que a gente vai fazer naquele momento. Bom, é isso? É isso. E a gente vai e faz. Não tem muito esse preparo, não. A gente não consegue ter esse preparo, né? Diferente do teatro, que a gente leva texto para casa para decorar, estudar o personagem. A gente não tem tempo para isso por conta dos prazos, né? Mas, graças a Deus, funciona. A gente consegue e vai embora. Então, a gente vai desde o desenho animado até a série de drama. E na questão da dificuldade, eu acredito que, assim... Depende muito, sabe? Porque o ator, às vezes, ele é muito difícil de dublar, porque o cara, às vezes, não bate muito a boca. Ele tem uma voz mais assim, uma voz não, né? Um jeito de falar um pouco mais fechado, então você tem que ficar ligado na labial dele. Tem ator que fala muito rápido, então isso é uma dificuldade muito, muito grande, entendeu? Na animação depende muito também de quem já fez a dublagem no original, a voz original, né? E aí a gente vê se foi rápido, se não foi. Mas eu acredito que, assim, o dublador ele encontra mais dificuldade nos idiomas, né? Por exemplo, o japonês é uma língua um pouco mais complicada, né? Porque da forma que eles falam e tal, e a gente tem que tomar cuidado para não ir junto com eles, senão fica um negócio igual um índio, né? Porque o cara fala... Aí se a gente for fazer igual ele, né? A gente fala, não, faça isso! Não pode ser, a gente não pode ir na sonoridade junto com ele, né? Igual o espanhol. O espanhol parece sempre que eles estão cantando, né? Então se a gente for na dele, a gente vai acabar cantando também na fala. Então essas são as dificuldades. A gente faz, por exemplo, filmes turcos, novelas turcas,
em alemão, francês, italiano. Então, assim, alguns idiomas, né, acabam trazendo um pouco mais de dificuldade. Eu já fiz mandarim, pra você ter uma ideia, entendeu? Então, assim, já fiz hebraico. Então, assim, essas são as maiores dificuldades, assim, entendeu? Agora, quanto à produção, aí depende. Aí depende. Às vezes pode ser mais difícil fazer o desenho, às vezes pode ser mais difícil fazer o ator. Aí varia bastante, entendeu? Bom, Brunão, pensando aí na sua trajetória na dublagem, conta pra gente aí, né, dos personagens que você dublou, quais foram os mais importantes aí pra sua carreira, e desses aí, qual foi o mais difícil e qual aquele que você mais gostou de dublar até hoje, que você guarda no coração como se fosse um filho seu, né? Conta pra gente aí. Ah, sim, mano, show. Então, eu nesses meus 6 anos como dublador profissional, né, tô chegando a 7, eu tenho no meu currículo personagens como Sora, de No Game No Life, Wave, de Akame ga Kill, o Edmond Chandler, do anime Hero Mask, da Netflix, o Oscar, da série On My Block, também da Netflix, o filme A Lei e o Lobo, onde eu dublei o protagonista, o Humphrey, o Kilowog, da Liga da Justiça, né, o porcão dos Lanternas Verdes, o Aldhelm, da série The Last Kingdom, o Ota, do anime Demi-chan Wakataritai, o Mickey, do anime Parasite, eu fiz bastante anime, né? O Baron, da série Raio Negro, também, que é até um mais recente, o Caleb, da série Legacies, o Darnell, da série All American, e por aí vai, tem bastantes personagens aí, mas acredito que esses que eu mencionei são os mais relevantes, digamos assim, né? O personagem mais difícil que eu fiz, Sora de No Game No Life. Rapaz, aquilo ali foi um teste de fogo. O protagonista do anime, né? De No Game No Life. Porque ele é um cara onde ele falava muito rápido, ele era muito agitado e ele mudava as variações de emoção dele o tempo inteiro no anime. Uma hora ele estava triste, outra hora ele estava com raiva, outra hora ele estava alegre, outra hora ele estava zombando dos outros, mas tudo na mesma cena. Tem uma cena que eu lembro que eu fiz dele que é tão rápido, cara, que eu fiquei assim, caraca, como é que eu vou fazer isso? Sabe? E na época, quando a gente fez, quando eu fui dublar o Sora, nessa época a gente fazia por leva de 3 episódios. Então eu dublava 3 episódios seguidos por dia que eu ia dublar. E isso dava em torno de umas 8 horas de dublagem, mais ou menos. Umas 7, 8 horas de dublagem direto. Então, assim, era pancada, era o tempo inteiro lá. E falando, e parece que ninguém fala naquele anime. Parece que é só o Sora que fala, porque eu tinha textos de 2 folhas, frente e verso. Só ele falando, só ele, porque ele explica tudo, as estratégias dele e tal, como ele faz pra ganhar todo mundo e tal. O anime é bem bacana, vale muito a pena, tá na Netflix, quem quiser conferir. Mas olha, esse foi o que me tirou um dobrado. E, consequentemente, é um dos meus mais queridos, né? Mas eu não coloco ele sozinho. Eu coloco ele, coloco o Wave de Akame ga Kill, eu coloco o Kilowog da Liga da Justiça, porque é um marco na minha carreira também. Eu coloco o Oscar da série On My Block junto, porque recentemente teve um fã-clube do Facebook que me descobriu no Instagram e eu tô com 1000 mensagens para responder deles só por causa do Oscar, que eles gostam muito. Acho que eu colocaria esses. Eu colocaria o Ed também, o Edmond Chandler de Hero Mask, porque foi um dos meus primeiros personagens grandes em anime. E foi um marco, todo mundo sabe que eu gosto muito de anime, né? Tem 3 trabalhos que estão para estrear, que eu não posso falar, é claro, que também vão ficar aqui no coração, porque fizeram parte da minha infância, um deles. Os outros 2 são obras fantásticas que tem muitos fãs, então também vão ficar aqui. Mas isso fica para uma outra história.
Cara, que bacana, meu. Tem muita coisa boa aí que você fez de personagens bacanas aí. Muitos deles, quer dizer, alguns deles eu já assisti, né? O próprio Akame ga Kill eu já assisti a primeira temporada. O Parasite também eu assisti, que é uma série muito boa também, um anime muito legal. Acho que você também fez um personagem naquela série animada da Netflix, o F is for Family. Na última temporada, se eu não me engano, acho que foi o prefeito, né? Pelo menos eu consegui identificar a voz lá na animação e depois eu confirmei lá no Instagram que realmente tinha sido você. Mas enfim, né? Eu queria te agradecer novamente aqui pela sua participação. Acho que deu uma brilhantada aqui no canal, né? E só posso desejar sucesso aí para você, porque talento não te falta, e que você continue trazendo muitos bons trabalhos aí nos próximos longos anos que virão pela frente. E não se esqueça, né, que em breve você deve receber na sua casa aí, ó, esse carinho aqui que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que você goste, né? Eu sei que ele não está perfeito, mas eu fiz com muita dedicação aqui. E espero que você cuide muito bem dele, tá? Porque se você não cuidar bem dele, eu vou saber e vou pegar ele de volta, hein? Tá bom? Mas enfim, eu também pretendo fazer alguns outros personagens desses que você citou aí, principalmente o Kilowog, que é um personagem que eu gosto bastante e eu gostaria muito de ter ele na minha coleção. Então, deixo as portas do canal abertas aí pra você, quando você quiser é só bater e entrar, e a gente vai se falando aí, beleza? Então, ó, mais uma vez, obrigado, cara. Deixo um grande abraço aí pra você, saúde, paz, sucesso, e a gente se vê por aí, beleza? Valeu! Sim, o Prefeito Tangente em Fist for Family, é verdade. É um personagem muito querido também, porque é uma animação muito engraçada, né? E a gente se divertiu bastante fazendo. Meu amigo, cara, não tem preço falar esse carinho aí, esse gesto de eu receber esse personagem que eu fiz, que eu amo de paixão. Cara, quando eu soube que você ia trazer pra mim, que você ia fazer ele chegar até mim, realmente não tem preço. Eu vou cuidar muito bem dele, vai ser algo que eu vou levar pra minha vida, pro meu coração, vai ficar na minha estante, do ladinho de todos os bonecos que eu tenho, dos personagens que eu já dublei. Tem alguns lá, o Kilowog tá lá, inclusive, e ele vai estar lá, lindão, vai ser incrível. Cara, eu que agradeço demais por essa entrevista, agradeço pelo convite, por essa parceria, agradeço demais aí por tudo que a gente conseguiu construir aqui, por esse presente maravilhoso que eu vou receber aí. Esse Wave tá lindo. O que importa é toda a dedicação, todo o empenho que você colocou nele. E tá sim bem parecido, tá muito legal, muito bacana. E vai ser incrível colocar ele aqui na minha estante, tá? Continue, irmão, fazendo esse trabalho incrível que você faz também. Como eu falei, eu sou fã do seu trabalho. É um trabalho que requer muita dedicação. Não é nada fácil de fazer. Então aí que você continue fazendo esses vídeos fantásticos com essas criações aí, com esses bonecos incríveis que você tem feito, e que você faça mais e mais sucesso aí, que sua carreira decole, se Deus quiser você possa fazer novos projetos. E tamo aí, quando quiser fazer qualquer outra coisa aí, tamo junto. Vai ser maravilhoso ver outros personagens que eu dublei aí na sua estante, também vai ser muito legal pra mim. Eu provavelmente vou encomendar alguns com você, hein? Cara, obrigado mais uma vez, de verdade. Sucesso sempre pra você, pro seu canal. E tamo junto pra uma próxima aí. E é isso aí. Beijão, galera. Tamo junto. Valeu! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, deixa aquele joinha. Fique à vontade para comentar ou mandar perguntas. E não deixe de se inscrever se você é novo aqui no canal, beleza? E eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Bruno, para que vocês possam segui-lo. Ele tem bastante coisa bacana lá que ele publica também. E muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas foi feito com muito carinho. E a gente se vê até o próximo trabalho, que espero em breve estar trazendo aí para vocês, beleza? Gente, um grande abraço a todos, fiquem muito bem e até a próxima. Valeu, fui!